Estamos ao vivo. Não tenho certeza se desmutado, mas eu creio que sim. Muito boa noite, queridos amigos do Facebook. Eu ainda preciso aprender a lidar muito com os microfones. E boa noite, pessoal. Beleza? É isso aí, faz parte, a gente vai aprendendo com o tempo, né? Tá certo que o Nerd em Pauta tem 2 anos de vida, mas Mas eu só a sou, gente fazendo isso eu sou aqui. editor há menos de um. Não, fica tranquilo, né? Há meses, né? Aham. Mas é isso aí. Então, pessoal, muito boa noite. Eu quero primeiramente dar o boa noite para o Anderson Zambaldi e todo o pessoal do Choque Nerd, que se ainda não está aqui, deveria vir e conversar conosco, bater um papo bacana aqui com a gente, tá bom? Isso aí, salve Anderson e pessoal do Choque Nerd. E um abraço pro Marcos Felipe que acabou de aparecer aqui no chat. A Fátima Domingos também apareceu, mandou um boa noite. Então, boa noite, Fátima. Ah, oi mãe, tudo bem? Eu imaginei, mas né, vamos falar, vamos manter assim, vamos manter natural. Então, pessoal, então sejam bem-vindos a mais um Nerd em Pauta. Não sei se vocês viram aí nas redes sociais, mas hoje nós preparamos uma pauta muito bonita assim, para o começo do ano, né, mascote? Com certeza, uma pauta maravilhosa. Uma pauta onde nós vamos falar sobre histórias de vingança. Exato. Adorei o nome que o mascote colocou na pauta. A vingança às vezes é plena, mas eu também gosto do título As Várias Faces da Vingança. É, E aí, agora a gente vai. Então, a gente antes. Tem algum recadinho, mascote? Eu só queria comentar que eu coloquei o nome A Vingança às vezes é plena, porque se eu não me engano, nós já fizemos uma pauta sobre vingança e nós já usamos o título A Vingança Nunca é Plena nessa pauta. Ah, é verdade, é verdade. Acho que a gente já falou. É. Eu não lembro, mas tudo bem. Bom, então, pessoal, hoje essa pauta aí é tranquila, é leve, né? Eu acho que a gente pode, se ninguém tiver nada muito importante para falar aí nos comentários, tá, ó, o Anderson tá nos cobrando The Last of Us, hein? Eu sinto que se a gente não fizer isso, o Anderson vai vir bater na nossa porta pedir para a gente fazer o Last of Us. É, ele vai vir atrás da gente com um taco de beisebol, né? Referência, referência. É. É. E não, Marcos, hoje não é sobre Kill Bill, mas nós já falamos de Kill Bill aqui. E hoje nós vamos falar de uma obra do mesmo amado diretor dessa obra maravilhosa que é Kill Bill. Vamos falar a verdade, né? O Tarantino, ele meio que gosta de umas histórias de vingança, né? Cara, Tem- O Tarantino, ele gosta de histórias fodas, cara. E histórias de vingança tendem a ser fodas. É verdade, é verdade. Então, eu, sem mais delongas, sem mais churumelas, vamos trazer então este primeiro filme que, apesar de ser o primeiro, ele conta com 47. 47 o quê? 47 Ronins. Nossa, essa piada foi. É. A gente faz o que pode. Às vezes a gente está inspirado, às vezes a gente não tá. Hoje é um dia não tá. Bom, então, gente, esse filme, tá? Ele é de 2014, então ele tem aí um tempinho, pode conter spoilers aqui, então já de antemão eu já peço desculpas. Ele é um filme de ação, fantasia e tem o Keanu Reeves, o que já é o suficiente, né? Dirigido por Carl Lynch e contém, além do Keanu Reeves, no elenco também tem o Hiroyuki Sanada e Ko Shibazaki. Tá? Então, quer falar da sinopse, mascote? Ou já quer começar falando bem do filme? Opa, bora então. E do que se trata 47 Ronin? É isso. É, na verdade, é a adaptação de uma história japonesa que eu não lembro agora se ela é real ou se é mito ou aquelas histórias semi-lendárias, né, que são baseadas em histórias reais, mas têm traços míticos no meio da história real. Mas ela Uhum. fala de uma história em que um shogun, né, o antigo senhor feudal japonês, ele tinha os samurais que serviam a ele e tal, e esse shogun ele cai em desgraça, é obrigado ao seppuku, o sacrifício ritual que os samurais cometiam para resgatar uma honra manchada. E aí esses samurais ficam todos sem um senhor. Mas como esse senhor deles foi obrigado a cometer o sacrifício ritual de forma injusta, eles buscam vingança. E quando isso se concretiza, eles recebem, né, a honra de serem tratados como heróis, mas não, eles são vistos como heróis do Japão, né? Mas ao Uhum. mesmo tempo, como eles cometeram um assassinato, eles são obrigados também a cometer o suicídio ritual.
O pessoal no Japão, eles são muito extremistas, né? Tipo, 2 mais 2 deu 5. Puta, vou me matar. Não, brincadeira. Não quero desrespeitar a cultura, mas realmente é uma cultura muito rígida, né? E aí, né, o que que é o Ronin? Não sei o quanto vocês, nosso amado público, está ciente da cultura japonesa, mas o samurai, ele é um guerreiro de uma casta superior aos soldados, né, da guerra. Os samurais eles tinham um treinamento específico, armas e armaduras com muito mais qualidade, com muito mais cuidado, e todos serviam um mestre, tá? Um senhor feudal normalmente, um daimyo, né, o senhor de terras, e quando, por qualquer motivo, eles perdiam o seu mestre, muitos praticavam o seppuku, né, que é o sacrifício, o auto-sacrifício ritualístico, e alguns que, por qualquer motivo, não o praticavam, se tornavam ronins, que são samurais sem mestre. E aí essa história vai contar aí do tempo vai passar um tempo aí, né, entre a morte do daimyo deles e o desejo, a retomada da vingança deles, né? Muito parecido com a história de um outro filme que a gente vai falar logo logo. E o mais interessante eles existem essa lenda no Japão de samurais gaijin, né? Samurais que são estrangeiros. Inclusive tem uma história, eu não lembro o nome da persona, né? Da pessoa, mas houve um samurai preto, né? Historicamente, tá? Acho que ele ficou num navio, alguma coisa assim, e acabou sendo treinado como samurai no Nossa, Japão. sério? Isso é fato verídico. Caraca, será que ele inspira Inclusive, o mangá Afro Samurai? era isso que eu ia falar. É a inspiração do Afro Samurai. Olha só, que da hora. Né? Bom, então, além de tudo, né, nesse filme, além de toda a parte ritualística, tem aí uns elementos místicos e fantásticos. O inimigo, né, o vilão do filme tem um pacto com uma feiticeira. E aí, assim, vai haver um show de efeitos especiais ao longo do filme. Vai haver muitas cenas de combate. O Keanu Reeves, né, desde o Matrix, ele já mostrou que é um ator de filme de ação muito bom. Então, apesar de tudo que você possa achar, né, mascote? Você pode concordar comigo que as cenas de luta, pelo menos, são bem feitas. Não, isso aí não tenho o que discordar. As cenas são muito boas, muito fluídas, né? O Keanu Reeves, ele, meu, se tem alguém que sabe entregar uma cena convincente de ação, é Keanu Reeves, né? Você entra nele na ação, você entra com ele na ação, porque ele é, cara, é difícil explicar, né? Mas a movimentação dele, toda a forma como ele se dedica à cena é muito forte, né? Então ele te compra, não importa o quão fantasioso possa ser a cena. Exceto talvez aquela cena do Matrix, aquela luta de boneco de CGI, mas enfim. Tem uns comentários aqui interessantes, tá? O Anderson tá dizendo que a história dos 47 Ronins é verdadeira, tirando a parte mística e fantástica, os 47 Ronins existiram e os túmulos deles estão lá até hoje, segundo o Anderson. Tem estátuas, inclusive. E é, e ele lembra, ele comenta aqui, me lembra que eles cometem o seppuku no final do filme. Opa, spoiler, sorry. Porque eles desobedeceram o senhor feudal. O líder, o imperador houve um acordo onde o daimyo seria morto e os ronin seriam poupados. E desde que eles jurassem não se vingar, não levantar armas contra o vilãozinho lá, né? E aí eles desobedecem o Senhor e por causa disso eles precisam cometer o seppuku no final do filme. Não tem nada a ver com o fato de eles terem praticado um assassinato, até porque isso era previsto, né? Se você mata o mestre de um samurai, espera que esse samurai vai vir atrás de você mais cedo ou mais tarde. Realmente. Bom, esse filme, tirando o fato da vingança, ele não tem muitas coisas a mais para a gente comentar, porque também não é dado um apelo, uma profundidade para as lendas e mistérios que são culturais. Tá? Você tem lá os elementos fantásticos, os monges que lutam, etc. Mas tem muito pouco de história, tem muito pouco de lenda. Então você não conhece tanto, acaba não conhecendo tanto assim a cultura. Mas é isso.
tá? Eu não sei se quer falar mais alguma coisa sobre isso ou a gente vai pular logo para análise, mascote? Podemos pular pra análise, eu acho. Eu não tenho também muito o que Então comentar vamos nesse lá, se sentido do você não filme. manda ver. Tá, então, o que que eu penso de 47 Ronin? Eu gosto dele. Ele é um filme legal, mas assim, não é um filme de tirar o fôlego como poderia ser. Um filme que fala de uma história de vingança de 47 Ronin indo atrás de alguém que cometeu uma injustiça causou uma injustiça para seu senhor, né? Causou uma desonra para a família do seu senhor. É muito parecido com um filme ocidental tentando ser oriental, sabe? Ou a visão de um ocidental da cultura japonesa. É, Bem falado. você tem ali elementos fantásticos, mas não são aqueles elementos fantásticos tão retratados de uma forma como eu tenho como talvez seria retratado em um filme japonês, né? Muito apelação para visual, para efeitos visuais e CGI, né? Para retratar monstros e criaturas fantásticas de maneira bem exagerada. E sei lá, eu não sinto que a fantasia presente no filme ela acrescenta muito na história, sabe? Ela parece deslocada pra mim, sabe? É como se tipo, você tem aqui os 47 Ronin, aí de repente, pá, monstro correndo pela floresta. Aí você tem a briga de samurai, pá, a bruxa esquisita fazendo um ziriguidum. Até aí vai, a bruxa ainda tá bem ok dentro da história. Mas aí depois, aí do nada, você tem o personagem do Keanu Reeves num barco brigando com um maluco esquisitaço. E aí de repente eles vão atrás uns bruxos que vivem na caverna que tem cara de corvo. Tem, sei lá, tem um nariz de pardal, mano. E as coisas não parecem que encaixam tão bem assim. O fantástico não fica tão bem fluido com o resto que é muito mais palpável, muito mais pé no chão. Então eles poderiam ter se focado numa narrativa mais envolvente e tudo mais, mas parece que eles querem dar uma. Assim, a ação tá muito boa, isso aí não tem o que reclamar. Mas falta ali a narrativa ser mais tocante, eles se aprofundarem mais nesses guerreiros. Quem são esses 47 guerreiros? Você de repente ter alguns diálogos mais filosóficos que seria de se esperar ali de um filme desse tipo. Indo assim, para outro país, mas ainda assim uma cultura oriental, o Tigre e o Dragão você tem ali um filme de ação sensacional, mas você tem diálogos muito bons ali também. Não é só porradaria. Né? O Kung Fu não é resumido a quebração de quebra-pau. Cara, Kung Fu Panda entrega um filme de artes marciais onde você tem lutas maravilhosas e ainda assim você tem um diálogo sensacional também. Então, assim, Entendeu? nesse sentido eu esperava bem mais desse filme e ele entregou muito pouco. E por isso, que pra 47 Ronin, eu dei. É, como é que eu falei aqui? 3 selos de demônios com cara de pardal. Ok. 3 selinhos aí, tá bom, tá bacana. Algumas coisas aqui, tá, mascote? É, o Marcos comentou, né, que o Keanu Reeves é o John Wick, mata com lápis, com livro que tiver por perto. Esse manja, gosta muito de Keanu Reeves. O Anderson Zambaldi comentou que ele entrega muito, ele acha que o Keanu Reeves se entrega demais nos papéis, se imerge muito nos papéis, que ele acha ótimo. Ele disse que aqui só não ganha do tom. Eu não sei de qual tom que ele está querendo falar aqui. Eu acho que é o É, Cruise. ou Holland, sei lá. O Tom Hiddleston, que é o. Não, é É, o Tom Hiddleston que faz o Loki também. Tem esse tom, tem eu vários. poderia falar que é fácil ganhar do Tom Holland na atuação, mas depois de O Diabo de Cada Dia eu não É, falo tão fácil assim. o garoto mandou O bem. moleque manda muito Aí bem. ele comenta, o Anderson continuou comentando que o treinamento do Keanu Reeves com armas de fogo para o filme John Wick foi muito bom. Eu vi, ele comenta tem uns vídeos no YouTube dele treinando com armas e munição. Eu vi alguns vídeos, realmente, ele treinando o Gunfu, Ganfu. né? Aquela arte marcial com armas de fogo que ele usa nos filmes da série John Wick. O Anderson também te pergunta, Davi, se você viu o anime Sete Samurais. Ele achou ótimo. Eu ainda não vi, mas eu vou anotar essa dica e vou procurar. Tá aí, Anderson, vai ver.
O Anderson Zambaldi não gosta do Tigre e o Dragão, isso me deixa chateado, Pô, tá? aí. E ele corrigiu aqui, ele tava falando do Tom Cruise mesmo. Eu acho que ele tava falando do Tom Cruise por causa do... Que é inevitável, quando a gente fala de samurai, de ocidental fazendo filme de samurai, a gente lembrar do Último Samurai, né? Que é um filme É um fantástico, filme muito bom. né? Inclusive a gente já falou dele aqui. Sim, sim. Mas a gente não está falando dele, agora é minha vez de fazer a minha análise desse filme, de 47 Ronins. Cara, bom, eu concordo com as palavras do Davi, tá? Mas não é à toa que eu sou o mago. Então, tem magia, tem bicho fantástico, tem CGI bonitinho, conquistou meu coração. Tem o Keanu Reeves, conquistou meu coração. Tem samurai, tem luta de espada, tem decepação, decepamento, desmembramento usando lâminas, conquistou meu coração. Curioso, né? Mas enfim, eu acho que é assim, a direção ela passa batido, tá? Porque boa sorte você ser um diretor de pouco nome tentando dirigir alguém como Keanu Reeves. Então eu creio que Keanu Reeves atua praticamente sozinho nessa obra, É, de fato, eu sem ajuda. tentei achar alguma outra obra desse diretor, mas eu não achei nada. Ele, mas nada de Pois é. nome, assim. Então, e assim, tirando o fato da direção não ter agido, né, não ter atuado no filme, dá para ver que o filme ele tem uma proposta, assim, uma guia bem solta, né, que eles seguem o roteiro, sim, mas o, tem umas incongruências aí com os personagens ao longo do filme, com algumas decisões e etc. Mas, puxando para a parte técnica também, o roteiro é mediano, tá? Uma vez que ele se baseia numa lenda prévia, não havia muito o que sair, né? O que desviar, a não ser colocar o elemento fantástico. E é daí que eu acho que deriva a sua estranheza, mascote, porque a história provavelmente não tinha esse elemento fantástico antes. E foi colocado provavelmente com um caráter de entretenimento, ou como você falou, olha, eu sou ocidental, não entendo nada da cultura asiática, vou botar um monte de magia e coisa esquisita aqui, porque eu acho que é assim que os asiáticos fazem. Apesar de tudo isso, como eu disse, tem vários elementos que me conquistaram. O filme é muito divertido de assistir. Eu gostei muito, eu assistiria uma segunda vez, se eu não tiver nada melhor para fazer. Mentira, eu assistiria facilmente se fosse fácil de achar. E por isso eu dou 4 selos de seppuku, porque é sempre muito foda ver um ritual desse. Ó, muito bom. Beleza? Vamos dar um salve aí pro Renan Rodrigo, nosso querido colega de podcast aí, tá trabalhando com a gente nessa temporada de Tempo da Deusa Bêbada. E o Marcos Felipe disse que ama o Tigre e o Dragão. Não fale assim, Anderson Zambaldi. É isso aí. O Primeiramente, jogo, o salve pro jogo do Renan. PlayStation 2 é horrível. Salve, Renan. E realmente, Marcos, eu também gosto muito desse filme. A continuação dele é meio fraca, mas eu. É legalzinho. Ah, não, ah, não. A Espada do Destino é muito legal. Ah, é. É que, assim, cara, a gente vai falar mais, a gente fala de Espada do Destino melhor em outro Acho que dia, a gente já mas falou. a gente já falou? Já, tenho quase certeza que a gente já falou. Então tá bom. Então não vamos falar desse filme. Vamos falar de outro filme? Bora. Do próximo? E chama Bora. então pra gente qual é o próximo filme, Marcos? Vou chamar, porque esse filme eu descobri recentemente que ele não é tão recente quanto eu achei que ele era, tá? Mas eu assisti ele recentemente e gostei pra caralho. Ele tá no meio, embora ele não seja o primeiro, mas sejam os últimos Cavaleiros. Nossa, eu já tô mal, né? Tô mal demais hoje. Eu quero ver o trocadilho pro próximo. Fica vendo. O Anderson continua aqui dizendo que ele não consegue gostar, que não tem do Tigre e Dragão, apesar de amar o Chow Yun-Fat, mas segundo ele não dá. Pô, cara, Tigre e Dragão é muito legal. É que Tigre e Dragão, ele é um filme wuxia, né? Ele é um filme que ele não explica nada. Ele simplesmente as coisas acontecem e você aceita que é desse jeito. E, Eu lembro, quando eu assisti o Tigre e Dragão a primeira vez, eu tive muito conflito com ele, que era muito jovem. Aí eu amadureci um pouquinho, assisti de novo e achei maneiro, achei pô, legal. cara, como Bom, assim? vamos falar A desse. melhor coisa que tem é um filme que não fica com diálogos expositivos de 40 minutos explicando cada movimento e o porquê de cada movimento. Cara, as coisas são. Aceite e aproveite. Muito bom, belas palavras, mascote, belas palavras. Vamos falar deste filme que conquistou o coração do mago, mas não fez o mesmo com o mascote, tá? Deixa eu pegar aqui na minha super pauta.
Esse filme de 2015, do gênero ação, drama e heist movie. Eu não sei por que você colocou heist movie, porque não tem assalto nenhum, Como mas tudo assim bem. não é um heist movie? Cara, é puro heist movie, principalmente o terceiro ato deles mostrando todo o plano deles. Tá, ok. Bom, é dirigido por Kazuaki Kiria, Kiria, talvez. Tem no seu elenco o Clive Owen no papel principal, Morgan Freeman e Lee Ingleby. Deixa eu fazer a sinopse desse filme, porque eu assisti ele recentemente, a memória tá fresca, tá? Esse filme se passa num lugar, não é dito aonde, tá? Mas parece ser um lugar muito semelhante com a Terra, apesar de ela ter seguido um curso de história diferente, onde há um imperador que delimitou as terras entre vários lords, tá? E esses lords detinham a capacidade de ter tropas, de ter soldados, de ter um exército, né? E esse filme conta a história de um lord feudal, um específico, eu não lembro o nome do cara agora, Baroque, tá? Lord Baroque, vivido pelo Morgan Freeman, que mostra ser um lord feudal, ao contrário do que a história real nos mostra, muito humano e preocupado com as necessidades de seu povo e em satisfazê-las e prover o básico para que todos possam viver felizes e satisfeitos em suas terras. Comunista! O problema é que Morgan Freeman, Deus, né? ele, só que tem um problema, né? Existe todo um jogo político por trás aí envolvendo os lords e os senhores feudais e tem um ministro que cobra propina dos lords porque simplesmente ele tem um poder um pouco maior do que os lords. E durante um desentendimento, numa reunião, este Lorde ele acaba matando o Lorde Baroque, ou é Baroque ou Batok? Acho que é Baroque. Baroque. E é Baroque. E na verdade não, eles acabam se engalfinhando, lutando. O Baroque tá às portas da morte, né? Ele tá doente já. Mas eles acabam brigando e o Baroque levanta armas contra esse Lorde. E é curioso, porque ele faz um cortezinho na mão, tipo paper cut, que nunca mais cicatriza. Você notou, né, Sim, Mascote? sim, isso é uma coisa que eu achei interessante. Eu pensei que fosse ter alguma virada, alguma coisa interessante em cima disso daí, mas não, é só um detalhe. Cara, eu já vou te falar o que eu acho qual é o efeito que isso tem na trama. Tá? E como ele ergueu armas contra um superior, ele acaba sendo punido com a morte. E a execução dessa pena é feita pelo líder dos cavaleiros, que é o personagem do Clive Owen, embora eu não lembre agora o nome dele. É falado muito pouco o nome dele. Ah, lembrei. É Raiden. E assim, o Raiden ele é extremamente fiel ao seu Lorde, tá? Ele é o líder do exército desse Lorde. E ele tem seus amigos ali, e durante o começo as primeiras cenas do filme, é mostrado como eles são excelentes lutadores, assim, exímios lutadores. A questão de, acho que na primeira cena são 12 ou 14 guerreiros de um lado e uns 80 mercenários do outro, e eles dizimam todos. Até aí a Kill Bill terminou os 88 loucos sozinha, né? Mas não é Tarantino, né, meu caro? Vamos devagar. Enfim, tudo isso para dizer o quê? O Lorde é morto, a tropa é desfeita, as terras do Lorde são dadas a outro Lorde e o exército acaba se desfazendo, né? Essa tropa do Lorde Baroque acaba se desfazendo. E cada um segue sua vida. Um vira taverneiro, um vira dono Vira, de, vira de homem, vira vira. tecelão. Foi mal. E eles vão Fica tranquilo. E eles vão aí tendo a sua vida até que a hora, a hora do plano chegar. E aí isso é muito parecido com em 47 Ronins, porque se passa acho que um ano também, né? Sim, passa a ser um ano. É, passa-se um ano. E aí começa. A gente vê que ao longo desse ano o Lorde, o vilão do filme, ficou paranoico e mandou seguirem o Raiden assim o tempo todo, porque ele tinha certeza que aquele exército ia se vingar, né, do assassinato, da morte do Lord Baroque. Só que após um ano e finalmente o Raiden vendendo a espada que ele ganhou do Lord Baroque,
o Lorde Feudal, então, fica tranquilão lá, fala assim, ele não é mais um guerreiro, relaxa. E é aí que o plano começa. Na Eu vou verdade falar rola uma que coisa até um pouco mais pesada, né? Mas eu acho interessante guardar isso aí. não, eu não gosto de comentar porque assim, isso é uma coisa que não era necessário, Olha, tá? já que a gente tá tocando aqui nisso daqui, para ser mais exato, o que acontece é que o esse conselheiro não, o ministro, ele paga um taverneiro para um dos soldados que virou taverneiro para encontrar a filha do antigo senhor feudal e Uhum. levar ela para ser prostituta na taverna dele. E aí eles tentam oferecer ela pro como é que chama mesmo? Pro Pro Raiden, rating. né? E ele, tipo, É. ele não faz nada, né? E assim, por mais que tenha um peso emocional na cena, eles são muito respeitosos no ponto de não mostrar nada além disso. Ela mostra que ela foi capturada, tem uma cena de violência ali, né? Mas, tipo, nenhum homem maltrata ela, que fique bem claro, né? É outra mulher que vai fazer uma violência, por mais que ainda seja violento, não é tão violento assim. E eles não vão mostrar nenhum tipo de violência sexual. Isso daí eles tiveram Uhum. essa sabedoria, eles tiveram isso daí, eu tenho que dizer que é um ponto positivo. Existe ali uma violência envolvendo sexo, mas não é violência, não é nenhum ato de violência sexual. Uhum. Tem um ato de aí mais de misoginia, né? De Isso, exatamente. exploração e opressão da mulher pelo homem, mas o que eu digo que era desnecessário, porque dá a entender a princípio que é essa cena que provoca a fúria ou a ânsia de vingança no Raiden. Quando na verdade a gente descobre alguns minutos depois que já havia um plano sendo executado ao longo desse ano todo. Todos os cavaleiros eles estavam fingindo que estavam seguindo uma vida aleatória, uma vida fora das guerras, quando na verdade eles estavam fazendo um plano para se vingar finalmente. Então, assim, eu pensei, pô, qual a necessidade de você mostrar uma cena tão forte, tão impactante, sendo que a vontade de vingança já existia, Ah, entende? sim. Eles criaram uma falsa motivação, Então, eu não achei, cara, porque entendeu? assim, é muito rápido a cena do Raiden saindo da taverna. Claramente você vê ali que ele tá contendo, mas fica bem nítido que ele tá bem transtornado com aquilo. Mas eu não achei Uhum. que foi. Eu não achei em nenhum momento que isso foi o que causou. Assim que ele entra na taverna para se juntar com os amigos que estavam terminando o planejamento, pra mim ficou bem claro que ali que era o ponto de virada. E em momento algum eu tive essa impressão que, ah, não, ele tá fazendo isso aí por causa da menina. Não, realmente já era parte do plano. Tudo aquilo já tinha sido planejado. Ele só tava tentaram fazer tipo essa última gota pra fazer transbordar o copo, mas ele segurou, entendeu? Eu não tive a Entendi. impressão que foi isso que motivou ele de alguma forma. Não, sua opinião, beleza? Aí, a gente, como disse o mascote, esse ato aí, né, com a filha do Lord Baroque, acaba se tornando o ponto de inflexão onde o filme volta para sua curva ascendente de energia. E aí o plano é rapidamente citado, explicado de forma bem rápida. Mas assim, é curioso porque eles contam o plano numa sequência muito curta, né? E de repente você vê eles executando e é um plano extremamente complexo, né? Assim, não é que é complexo, ele tem muitas etapas, muitos detalhes que eles precisam executar do jeito certo e, como já era de se esperar, não sai tudo exatamente como eles pretendiam, mas no final das contas, bom, Isso, eu acho que eu devo. Deixa eles assistirem, né, sim. E mascote? sabe que outro tipo de filme tem esse tipo de narrativa? Heist movies. Tá bom, Quando o plano começou a ser executado, eu tive uma coisa do tipo: nossa, parece 11 Homens e um Segredo isso daí. Mas. É. Ou um assalto nas alturas, não, não parece não. Deixa eu só comentar alguns comentários que eu achei interessante.
O Anderson ainda falando do Tigre e o Dragão, ele disse que ele assiste até os fillers do Naruto, mas o Tigre e o Dragão não. Eu achei isso Pô, cara, pesado. aí também é. Calma lá, né? Achei meio É. absurdo. Outra coisa que ele citou, e aí ele me fez quebrar a estranheza, porque eu assisti esse filme e o vilãozinho lá, ele tinha alguma coisa estranha nele pra mim. Aí o Anderson deu a deixa aqui, ó. O vilão do filme parece uma versão mais jovem do Christopher Walken. Pior que parece mesmo. Então, cara, quando eu vi o vilão do filme, eu senti vontade de pesquisar, mas como eu não gostei do filme, eu desisti. Mas ele parece muito o ator que fez aquele feiticeiro do Eragon, no filme Eragon. Não, não. No filme do Eragon, o vilão era o Jeremy Irons, que fazia o imperador lá, e o Espectro, que não, era outro ator, não é esse cara não, eu não Não sei, lembro mas agora o nome foi, do ator eu já. achei os dois muito parecidos. Deve ser Sim, porque, pode ser efeito da maquiagem ou do ou traje porque os também. personagens são bem ruins. Mas, enfim. Justo. E Quer trazer sua análise e nota? traz você a sua primeiro, Marcos. Você, ilumine Tá a, bom, a audiência com a sua felicidade. muito obrigado. Cara, então vamos lá. Eu gostei desse filme. Eu gostei, primeiro, a produção de arte é incrível, tá? Figurino, locações, props, cenários. Meu, a arte ele te transporta realmente para um cenário medieval muito fiel, tá? Inclusive a sujeira, os caras maltrapilhos, que são bem realísticos, tá? Eu não vou nem vou citar a atuação que nós temos Morgan Freeman e Clive Owen. Se isso não é o suficiente para você, meu amigo, eu não sei o que você quer. Tá? A direção não fez muita coisa, né? A não ser talvez ajudar os personagens ali, os atores, a criarem esse senso de coesão, porque é como se eles fossem uma tropa de elite, né? Desculpa aí não estou citando nenhum filme, estou simplesmente falando, né, que eles são um grupo de elite dentro do exército, pelo menos é o que dá a entender. O Clive Owen faz o típico ex-valentão honrado, né? Sério, sisudo. O Clive Owen fez o Clive Owen, tá? Se você assistiu o Rei Arthur com a releitura do Rei Arthur com Clive Owen, se você assistiu Mandando Bala com ele atuou ele, Pô, tá? Mas verdade, ele é o cara do Mandando Bala. Esse filme é legal. esse filme é muito É bom, a muito gente da precisa hora. trazer ele aqui no Nerd Aham. Revolta. É muito bom. Bom, além da parte técnica, tá, e da fotografia também, que são um detalhe à parte, é bem interessante. Tipo, eu fui procurar as fotos para fazer as imagens de divulgação e eu tive que fazer duas, porque as fotos, as imagens do filme, né, são muito bonitas, são muito bem feitas. E, no geral, eu gostei da história, apesar do arco introdutório, o primeiro e o segundo atos, para mim, terem sido um pouquinho maçantes, o terceiro ato e a execução do plano compensam e muito para mim. Tá? Então, é por isso que eu não vou ter nenhuma vergonha de dar 5 selos de espada da hora que você ganha do seu Lorde Feudal. Muito bom. Pois é. Então, aí, assim, a minha crítica pra esse filme é tipo a do Marcos, só que tudo ao contrário. O que acontece? Enquanto o Marcos ficou apaixonado pelo filme, por toda a sua caracterização, realmente, vai, em detalhes técnicos eu não tenho o que reclamar do filme. Ele é bastante bem caracterizado. Talvez eu reclame um pouquinho do fato de que em brigas de espada, por mais que as coreografias sejam até bem feitas, é tudo muito limpo, parece que eu tô assistindo um dos filmes da trilogia do Batman, porque os caras morrem e cortam e fazem tudo e quase não jorra sangue, raramente jorra, você tem alguma violência gráfica maior. É, Quanto às atuações, sinceramente, eu sou obrigado a discordar muito do Mago. Eu achei elas pouquíssimo inspiradas. O próprio Morgan Freeman tá super apagado nesse filme. Uhum. Really? E aquele discurso sobre dignidade humana, honra e não se sujeitar aos caprichos de um lorde
Mauricinho, cara, ali no final da Sim, introdução, você, pô, é muito você bom. tem sim alguns diálogos bons, mas eles ficam perdidos em um filme que, tipo, ele é muito fraco, cara, desculpa. Mas, assim, eu não me ganhou, sabe? É, a história dele é bastante arrastada. Assim, não dá pra dizer que é arrastada porque o filme é muito curto. Ele tem, acho que pouco menos de 2 horas. E Uhum. assim, você chega até o ponto da virada, né? Você tem a grande virada desse filme. E eu achei ela extremamente mal construída. É, assim, não mal construída, mas mal apresentada. Porque ela acontece do nada. Você, como o Marcos falou, eu acho que assim, ele tem a impressão de que foi a aparição da filha do Lorde sendo vendida como prostituta que causou a revolta no personagem, porque até aquele momento não existe nenhum indício maior de que tem um plano sendo feito. Então parece que é E foi isso que eu naquele gostei. momento em que acontece. Então, mas é aí que eu não gostei, cara, porque pelo menos assim, como eu aprendi, um bom plot twist, uma boa virada, ela tem indícios que são dados ao longo do filme. E aqui não tem indício algum sendo dado em nenhum momento. Então é tipo uma grande surpresa, mas assim, não é aquela surpresa que você fala, olha só, eu vi tudo isso e de repente, pum, tudo se encaixou. Não. E eles podiam ter feito isso daí, teve espaço pra isso. Mas faltou um pouquinho menos de medo de mostrar algumas coisas sendo feitas pra é, você deixar aquelas pequenas pistas pra quem tá assistindo pegar ou não. E aí quando acontecer a virada, a pessoa falar, eu sabia, ou de repente ela se surpreender assim mesmo, né? Faltou essa construção dessa virada. Pelo menos assim, é o que eu penso. O vilão da história, o ministro, que personagem irritante. Eu tava torcendo pra aquele guarda-costas dele pegar a espada e cortar a língua dele fora, sinceramente. Ou Chato pra pra caralho. esposa dele enfiar uma faca na garganta dele, ou até o sogro, pelo amor de Deus. E ali você, meu, naquele sogro você tinha ali um espaço incrível pra trabalhar uma virada, o que, eu não vou dar spoilers aqui, mas enfim, ter sido um personagem melhor aproveitado ali. De repente, a traição ocorrer justamente pelo guarda-costas do ministro, que teria sido ali uma. Eu acho que poderia ter sido muito bem construído e teria sido uma virada genial. É, no geral, as coreografias de combate são muito boas. A cena do plano em si sendo executado, né, o terceiro ato é bom. Isso aí eu não tenho como tirar. Mas, cara, no geral, é um filme que ele tem coisas bacanas boiando em um oceano de merda. E por isso, minha nota é um selo de honra manchada. Mascote tá matando agora, né? No começo do ano, pra ali lá no final do ano dar uma relaxada, né? Não sei. É. Bom, vamos lá. Eu vou para minha análise, tá? Aliás, a gente já fez, né? A Já. minha. Agora foi a sua, é verdade. Então eu vou chamar a atenção para um. É que eu tô acostumado a você sempre fazer a primeira análise e eu fazer a segunda, quando a gente inverte o bugo. Vamos lá. Teve aqui uns comentários a respeito do Eragon, tá? Inclusive o Anderson me lembrou que o Jeremy Irons faz o Bronn, o mestre do Eragon. Hum. E o John Malkovich que faz o Ah, Galbatorix, é. que é o vilão. Vale aqui comentar que eu vi que o É, Marcos comentou lá em cima que ele gosta muito do filme e que ele queria a trilogia. isso. E ele fala, o Anderson fala que os 4 livros da quadrilogia Herança tem no Choque Nerd para baixar. Eu tenho eles físicos, eu não. A senhora Mago que tem, mas está aqui na minha estante. Eu já li a quadrilogia Eragon, o livro Como Diria o Renan. Tá? O Renan comentou ali embaixo que os livros são bons, mas o filme é meia boca. A gente já fez o do Eragon, foi o nosso segundo programa, né, Uhum. Mascote? Inclusive a gente falou até do jogo. Foi um dos primeiros Aham. programas. A gente E falamos até do jogo. Minha mãe gostou do jogo do Arrow. é, bom, eu não lembro, eu nunca joguei, né? O Anderson insiste pra gente falar de Cinderela Baiana. Sua mãe disse que você iria gostar de Os Últimos Cavaleiros se ele tivesse sido dirigido por Nossa, Tarantino. cara, Talvez ele ficasse o, melhor. o Tarantino dirigindo um filme desse ia ser um espetáculo.
Nossa, imagina, ele fala assim, peraí, tem espadas golpeando pessoas? Ah, Clotilde, pega pra mim o saco de sangue Não, falso. fora que assim, o filme ele já ia começar pelo segundo ato, né? Aí quando chegasse na Que é onde hora, começa a ficar quando bom. chegasse na hora ali que ia chegar no terceiro ato, ele ia voltar pro primeiro ato e ia contar tudo o que aconteceu pra chegar ali e todo o desenvolvimento do plano pra vingança. E aí depois ia pro terceiro ato e aí, cara, aí ia ser espetacular, velho. Eu gostei dessa sua Tarantino's Cut, hein, cara? Gostei, parece interessante. Né, não? Mas falando em Tarantino, vamos trazer aí um dos filmes mais recentes dele, né? Não é o mais recente, mas também não é tão antigo quanto o Kill Bill. E ele é cara, ele traz uma história muito legal, muito bacana, que eu só consegui assistir da segunda vez, porque da primeira eu dormi. Desculpa, Nossa, eu cara. estava com muito sono. Tá, tá. Agora não tem piadinha. Vamos falar desse filme que ele é fantástico porque é do Tarantino. É Django Livre. Django! Django! Caramba, Cara, mano, esse filme é sensacional, cara. esse filme bom, aí a gente já começa, né? Tarantino, beleza? A gente começa falando Tarantino. A gente tem também Leonardo DiCaprio. A gente tem Christoph Waltz. Manja o cara do Bastardos Inglórios, aquele que todo mundo ama odiar, o Hans Landa? Então, tá aí de novo, tá? E o Samuel Jackson e grandes nomes como a gente está acostumado a ver em filmes do Tarantino. Né? Então deixa eu ler, ler a ficha técnica dele para vocês aqui, para que vocês saibam das informações completas. Esse filme é de 2013, como eu disse, não é um dos mais recentes, mas é mais novo, tá? É um filme de ação, conhecido como. Ele tem uma categoria, né, de faroeste. A gente aqui no Brasil chama de faroeste, tá? Porque é uma corruptela da palavra em inglês Far West, né? Que é o oeste longínquo. Conta a história aí dos colonos que exploravam a costa oeste dos Estados Unidos. E durante muito tempo, alguns italianos fizeram filmes desse período e criaram esse termo chamado Western Spaghetti, ou faroeste macarrão, como o Davi traduziu brilhantemente aqui na nossa pauta. E Tarantino, né? Festival de Tarantino e cretinos racistas tendo o que merece. Dirigido por Tarantino, você conhece e você ama. Tem o Jamie Foxx, tem o Christopher Waltz, Leonardo DiCaprio e outros grandes nomes do elenco. Manda ver, mascote, fala pra gente um pouquinho desse Django Livre aí. Do que se trata esse filme? Cara, Django Livre é simplesmente a história épica de uma dupla, um ex-dentista que se torna caçador de recompensas e um escravo que ele liberta, onde os dois se unem para inicialmente caçar um grupo de irmãos que valem uma bela recompensa e posteriormente resgatar a mulher do Django, o nosso protagonista, esse ex-escravo. E cara, que filme sensacional. Quem você tem que gostar, você gosta. Quem você tem que odiar, você odeia. Mano, esse filme, olha, na minha opinião, eu vi muitas coisas do Tarantino, muitas, tá? Mas esse filme eu acho que. Eu não vou falar qual que eu acho os melhores, tá? Mas esse filme ele tá ali entre os primeiros com bastante facilidade, tá? Principalmente pela temática, é uma temática extremamente importante, né? Séria. A forma Tarantino com qual ele lida com essa temática, né? E, obviamente, os atores. São, são, é um elenco muito bacana, que entrega uma atuação fantástica. Eu dormi porque a introdução desse filme, como a introdução de muitos filmes do Tarantino, é muito longa e um pouco parada. Então, eu não vi nada do filme da primeira vez, mas eu vi tudo da segunda e é fantástico. Nossa, cara, eu gostei desse filme desde a introdução, cara, porque o Tarantino, ele você não assiste, você não vê a narrativa dele, você sente ela, cara. Porque você tem ali um grupo de escravos, realmente é uma cena um tanto longa, até um tanto sofrida, né? Você tem um grupo de escravos ali sendo arrastados, né, e escoltados por homens a cavalo.
E aí, tem uma cena bem aleatória de uma carroça chegando com um dente balançando em cima. E a partir daí você vai ter, né, o puro creme do que é, o puro creme do que é Tarantino, né, que são os diálogos longos e, assim, eu acho um tanto quanto esdrúxulos, né. Ele começa a ter todo um diálogo sobre, eu preciso falar com fulano e tal, quem conhece os irmãos não sei quem, e a sequência disso cara, é ouro, cara, é puro ouro, né. Você vê ali Uhum. alguns escravagistas sendo baleados, um deles sendo morto, inclusive. E aí, esse médico, como é que é o nome dele mesmo? Dr. King, Não sei se foi. Dr. King Schutz, que é interpretado pelo Christopher Watts. Uhum. Ele liberta eles e fala: olha, vocês têm duas opções. Você pode pegar esse cara que tava levando vocês pra vender, é, soltar ele aqui e seguir com ele, ou vocês passam a faca nele e vão naquela direção que lá tem uma cidade onde vocês vão conseguir a liberdade. E bom, eu não preciso falar aqui, né, o que que acontece. Você vai ter ali o Você vai ter várias outras cenas do tipo. O Tarantino não é meu lugar de fala, então eu não vou ficar tocando muito nesse assunto, mas eu achei muito bacana a forma como ele retrata é, racistas e como ele trata racistas, que é como se deve tratar, que é maltratando. As pessoas estranham muito o fato do Django ser um preto livre e as pessoas ficam pasmas pelo fato de ele estar montando um cavalo, né? O que aparentemente, né, nessa história seria algo absurdo de se imaginar. Uhum. E, cara, a sequência seguinte de história é muito boa, eu acho incrível, né? Principalmente ele chegando numa fazenda para caçar os irmãos que o Dr. Schultz estava caçando. E aí, quando eles saem de lá, que o dono da fazenda vai atrás dele com um bando de. Claramente, assim, membro da Ku Klux Klan, né? Apesar deles não falarem nomes. Mas claramente é uma referência a Ku Klux Klan. E os diálogos ridículos. E eu não falo ridículo, né? Assim, por ser uma. Só pela estupidez. Só pela estupidez racista que move eles. Mas ridículo até, tipo, como o Tarantino retrata essa ideia de que essas pessoas, elas são, cara, eu não sei nem expressar assim, são um bando de idiotas, né? É um diálogo ridículo sobre a questão dos Simplórios. simplórios, né? Os capuzes, é porque eu não tô enxergando, porque o capuz, o furo não tá direito, não sei o que. E aí tem toda uma discussão em cima disso. E aí, enfim, eles resolvem fazer o ataque. E, bom, a sequência do que acontece é sensacional, eles têm o que merecem. Como que o Marcos comentou ali em algum momento, é, fogo nos racistas. E de fato Fogo é nos o que vai acontecer nesse filme. Gosto muito dos personagens, o Django, ele tem um desenvolvimento muito bacana, né? Ele começa com uma pessoa é, tem uma certa inocência, tem uma certa pureza nele que vai sendo perdida, né? Ele vai se tornando alguém mais rígido ao longo do desenvolvimento da história. Gosto muito da ligação que ele cria com o Dr. Schultz, né? Que ele fala, olha, eu não gosto de escravidão, mas dada a minha situação, eu vou ter que tirar proveito disso para você me ajudar, mas que fique bem claro que isso é temporário. E depois a ligação que os dois têm, né, pelo fato da mulher do Django, né, que foi vendida como escrava, ela se chama Brunhilde, e aí o Dr. Schutz, que é alemão, ele vai falar sobre a história do mito, né, da Brunhilde, que era uma mulher que, né, basicamente tem a ver com o mito se eu não me engano, do Anel dos Nibelungos até, tem uma passagem que fala-se da Brunhilde, e aí ele meio que sente esse dever de reunir, né, os dois, porque é como se ele tivesse vivendo ali o mito, de certa forma, para ele. E eu achei esse diálogo bastante bacana, além de toda a amizade, né, que os dois desenvolvem, de todas as lições que o Schultz vai trazer pro Django. É, o elenco, né, é muito bom, então assim, as atuações desse filme são sensacionais, extremamente inspiradas, com um diálogo muito bom e personagens muito bem escritos, né? É, o Leonardo DiCaprio, ele é aquele vilão que você adora odiar, né? O personagem dele, que é o Calvin Candy,
que é o dono da fazenda Kentland, né, onde tá escravizada a mulher do Django. Ele é um personagem que você não sabe se você quer apertar a mão, se você quer dar um soco na boca. No final de tudo, o ato do Dr. Schultz representa o que você quer fazer de verdade. E o Samuel Jackson, ele tá ali fazendo um papel que, cara, eu sinceramente achei inusitado e achei que ele foi esplendoroso, né? Que ele faz aquele Sim. papel do preto que mora na casa grande e aí ele meio que ele se vê como inferior aos patrões, mas ao mesmo tempo ele se vê como superior aos demais pretos e ele fica especialmente revoltado por ver o Django como um homem livre montando um cavalo e ainda por cima um caçador de Uhum. recompensas, né? Como eles até brincam em alguns Fica pistolão. eles até brincam em alguns momentos, né, que é um negro que está sendo pago para caçar brancos. É, tem essa também. E cara, é assim, eu não tenho o que falar desse filme a não ser chover elogios. E pra resumir a história, minha nota pra Django Livre não poderia ser outra que não 5 selos. É, cara, 5 selos tarantinescos. Muito bom, muito bom. É assim, né? A gente tá num programa que chama Nerd em Pauta. E todo nerd, né, de onde eu venho, da minha época, nerd gosta muito dos filmes do Tarantino. Porque tem isso que o Mascote já falou. Tem uma crítica social foda, tá? Tem uma revelação aí de coisas da sociedade que às vezes que as pessoas decidem ignorar. E ele estampa na cara ali na tela sem pudor, sem medo, e fala assim: o mundo é assim, ó, é isso que a humanidade produziu, lide com isso, entendeu? E você vai ver isso em Pulp Fiction, você vai ver isso em Kill Bill, você vai ver isso em Django, tá? Como todos os filmes do Tarantino, tem uma preocupação com enquadramento e posição de câmera, tem uns enquadramentos tão fantásticos que você vê assim os personagens. O Tarantino ele tem uma habilidade incrível de tirar a câmera da cara dos atores e focar e ter um ambiente um pouco maior. Né? Ele é muito visual nisso em todas as suas obras. Isso é repetido em Django com cenários muito bonitos. A fazenda Candyland é muito bonita. As roupas que o Django usa ao longo do. Tem um uniformezinho azul que ele usa, que, se não me engano, tem uma referência aí uma referência à história americana, mas eu não consigo precisar onde está. Então, se vocês quiserem pesquisar, tá? Fiquem à vontade. Eu acho que eu vou ficar com a nota do Mascote também. Então eu vou dar cinco selos de copos quebrando de verdade. Verdade. Tá. O Anderson comentou, colocou nos comentários ali em cima, mas eu vou deixar gravado aqui em vídeo. Tem a cena em que eles estão debatendo, discutindo, e ele bate com um copo de uísque na mesa, assim, com a Não o mão. Anderson, o Leonardo DiCaprio. Não, eu não falei Anderson, eu falei que tem uma cena em que ele. Ah, tá, não deixei claro. O Leonardo DiCaprio tá conversando com o Django e com o Schultz e bate o copo na mesa assim e quebra o vidro do copo e corta a mão. Isso foi um corte verdadeiro. Ele se machucou realmente na cena, só que ele continuou fazendo como se nada tivesse acontecido, como se fizesse parte da cena. Ele não parou, ele não pediu, não, prosseguiu, e os outros atores tiveram que prosseguir. E isso foi gravado, o que você vê no filme é a cena em que ele se corta de verdade. Eu gosto quando os atores se entregam assim, eu não sei porquê, cara. É muito bom. Não é recomendado, né? Porque é um tanto quanto perigoso. Porque você se machucar na série e não sair imediatamente para tratar o ferimento é um tanto perigoso, mas, né? É, Se o ator fez e realmente ficou sensacional, a gente só pode segue. aplaudir com os olhos cheios de lágrima, né? E curiosamente, não foi esse filme, apesar de ser uma das melhores atuações do Leonardo DiCaprio, esse filme quase rendeu um Oscar a ele. Foi uma piada durante a época que esse filme saiu, porque todo mundo achou que ele ia ganhar o Oscar de melhor ator, porque ele está impecável nesse Puta que filme, pariu. mas não foi naquela vez. Foi acho que 1 ou 2 anos depois, com o regresso. Ele quase perdeu para o Urso esse Oscar também, né?
Vi essas piadas. Você não Eu, viu ela eu vindo? vi, eu vi. Não, eu não vi a Ah, piada tá. vindo, mas eu vi as piadas na internet na época. É, é. Bom, é isso, tá? São cinco selos de Tarantino, que é impecável esse filme. Ele merece ser assistido anualmente, porque a história ela não pode ser esquecida e a gente precisa sempre se lembrar do passado ruim que a humanidade tem. Isso não pode ser ignorado nem romantizado, tá bom? Eu acho que nós encerramos a pauta de hoje com um certo tempo. E então, mascote, eu vou te pedir, vou te convidar para falar aí algumas palavrinhas para os nossos espectadores, né? Preparar a sua Claro. despedida. O microfone é seu, meu Antes eu só amigo. quero fazer um meia-culpa, porque fui eu quem sugeriu que nós falássemos de Django e, segundo o Anderson, nós já havíamos falado do filme antes até, inclusive ele já tinha feito anteriormente um comentário, né, sobre a cena do copo quebrando na mão do Uhum, DiCaprio, né? Então, fui eu que uhum. sugeri o filme. Eu acho que na época eu não tinha assistido ainda, mas eu assisti ele recentemente. E, cara, eu me apaixonei demais por esse filme. Minha paixão por Django foi tanta que por causa dele eu comprei e comecei a jogar o Red Dead Online. Estou Ok. preso nesse jogo por causa de Django Livre. Ele tem um pouco de culpa nisso, sim. Olha o trocadilho, hein? Eu O vi. quê? Você está preso por causa de Django Livre. Foi mal. Essa daí foi sem querer. Ah, Foi instinto. mas, mas de toda forma, Django Livre é um filme espetacular. Então, faço aqui o meia-culpa por trazer um filme repetido, mas não me arrependo de nada, como diria o sábio Sr. K. E galera, muito obrigado por todos vocês terem assistido a gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês, se vocês concordaram com o Mago, que gostaram tanto quanto ele de Os Últimos Cavaleiros, se vocês também gostam de 47 Ronin, comentem com a gente, né? Mandem mensagens em nossas redes sociais. Aqui embaixo das nossas imagens estão aqui os nossos arrobas do Twitter. O Mago não é tão Uhum. ativo no Twitter, eu tento ser mais ativo, né? Apesar de ter engajamento quase nulo. É, Mas, de- quase hum. ninguém liga porque eu falo lá, mas enfim. Também não importa, não falo nada que preste, mas enfim. É, e surgiram coisas, né? O Anderson tá cobrando a gente semanalmente da pra gente falar de The Last of Us. Nós vamos falar, Anderson, calma, tenha paciência. É, ele sugeriu aqui o Sete Samurais, né? O anime. Sete Samurais, Tá, isso. eu vou procurar pra assistir. Espero que tenha, de repente, uma plataforma tipo Crunchyroll ou Netflix, porque isso facilita muito minha vida pra assistir. Mas se não tiver, a gente eu dou meus pulos. E outras obras que já foram sugeridas anteriormente, nós vamos procurar também assisti-las pra falar aqui. Uhum. E temos planos, né, para trazer obras variadas pra a gente falar aqui também no futuro, né? Voltar a trazer mais livros, porque a gente não tem trazido muito na época da pandemia, né? É mais difícil consumir certos conteúdos, até você ter tempo, Uhum. você ter ânimo para certos conteúdos que exigem um pouco mais de você. E, bom, agradeço a todos por terem assistido a gente e espero vê-los novamente semana que vem com mais uma pauta que espero que seja prazerosa a todos. Muito obrigado, mascote. E eu, né, reitero as palavras dele. Nós queremos trazer todo tipo de obra, né? Nós consumimos não só livros, filmes e séries, músicas também, talvez vídeos do YouTube. Eu estou assistindo umas streams de RPG que eu gostaria de comentar com vocês também. Então é isso. Vamos tentando diversificar o conteúdo. E é o que o mascote falou. A pandemia afeta as pessoas diferentes, de formas diferentes. Eu sou uma pessoa eu gosto muito de ler, um hobby que eu pratico com bastante frequência, porém, desde a pandemia tem sido muito difícil eu me apegar em certos tipos de leitura. Eu tô ficando só em sistemas de RPG. De março para cá eu já aprendi uns 5 sistemas diferentes. Não vou jogar nenhum, mas eu gosto de aprender sistemas de RPG. Entre outras coisas, eu agradeço muito a presença de todos vocês. Anderson, Marcos, Fátima, Dona Fátima, mãe do Davi. O Renan, não sei se está aí por aí ainda nos assistindo, mas passou aí do ar da graça.
Todos vocês moram nos nossos corações e nós agradecemos a presença de vocês. Como disse o Davi, eu também espero vocês semana que vem com mais conversa, mais filme, mais série, mais papo e muitas risadas e piadas ruins. Então não deixe de curtir, não deixe de curtir este vídeo, não deixe de compartilhar este vídeo e não deixe de voltar aqui semana que vem. Beleza? Nos vemos lá. Então, boa noite. Caraca, quase esqueci, mano. A gente não falei de Riziro essa semana. O último episódio foi sensacional, 28 minutos, 28 minutos. Foi muito pouco, isso porque nem tem abertura nem encerramento pra aproveitar melhor o tempo. Agora Entendi. sim, falou pessoal.